Voltei, meus amores, e agora a nossa aula de geografia. Então, a nossa aula de geografia dessa semana é para fixar aquilo que a gente já viu ao longo desse capítulo do livro. Tudo que a gente vai falar hoje aqui tá resumidinho nessa folhinha aqui. Então, o Brasil é um país rico em diferenças, em características de povos, vamos dizer assim. É um país muito miscigenado, ou seja, com vários grupos étnicos. Então tem brancos, loiros, negros, indígenas, chineses, japoneses e por aí vai. Então são muitos, e isso faz com que o Brasil seja rico em miscigenação. Isso tudo a gente já falou nas nossas aulas, não é mesmo? Então, aí, nessa folhinha que está com vocês, ela fala que os principais grupos que deram início, vamos dizer assim, a essa miscigenação foram os indígenas, os africanos, os europeus e os asiáticos. Então, essas quatro etnias que começaram a miscigenação no nosso país. Claro que depois a gente vai ver na próxima parte da folhinha, né, que vieram outros povos, porque com o processo de imigração para o Brasil, tá bom? Então, aí na folhinha, a tia trouxe explicadinho um pouquinho de cada grupo étnico, falando dos indígenas, dos africanos, dos asiáticos e também dos asiáticos e dos europeus, tá bom? Nada muito diferente daquilo que nós já falamos aqui. A segunda parte agora da nossa folhinha, que está do outro lado, a gente vai falar como foi esse processo no Brasil. Então, vamos lá. Imigração no Brasil. O processo de imigração, ele começou no período de colonização. Assim que o Brasil foi descoberto, os portugueses vieram para cá, daí já começou o processo de imigração. Por quê? Assim que essa notícia chegou na Europa, as pessoas começaram a despertar interesse para vir para as nossas terras, para conhecer e explorar as riquezas que tinham aqui. Até então, esse processo de imigração, ele era voluntário, as pessoas escolhiam vir para cá. Depois, lá para o lado do século XVIII, teve uma ameaça, aconteceu aqui no nosso país, uma ameaça da invasão espanhola, né? Os espanhóis poderiam invadir o Brasil. E com isso, através do incentivo da coroa, né? Começaram então a ter mais gente querendo vir para cá e deixar os seus países e vir para cá para ter como se fosse um pedacinho de terra aqui também. Além desse incentivo de ter um pedaço de terra aqui no Brasil, vamos dizer assim, isso aconteceu porque a coroa portuguesa incentivava, porque quanto mais habitantes, né, de Portugal estivessem aqui, menos lugar para os espanhóis invadir teria, porque era uma forma de também proteger o nosso país, entendeu? Então, o processo de imigração no Brasil, ele teve altos e baixos. Houve períodos em que muitas pessoas vinham para cá, outros deixaram de vir por um período, mas assim, caiu um pouco, mas nunca deixou de acontecer. Tanto lá nos séculos passados, quanto hoje, a imigração acontece. Então, diante de tantas diferenças, de tantos grupos étnicos de diferentes partes do mundo vindo aqui para o nosso país, é claro que a nossa cultura sofreria algumas mudanças. Isso começou logo quando os portugueses chegaram, porque os índios já tinham seus próprios costumes e a gente já conhece muito bem esses costumes. Mas os portugueses, não quiseram saber disso. Eles queriam a todo custo implantar a sua cultura aqui no nosso país. Aí, depois, com o tempo, e com outros grupos vindo para cá,
foi se misturando. Então tem cultura hoje indígena, cultura africana, cultura espanhola, cultura francesa, enfim, existem inúmeras culturas. Por isso, o nosso país é um país multicultural, porque ele tem cultura de vários outros lugares. Uma coisa que vale ressaltar sobre a imigração dos africanos. Lá no início, no século onde havia a escravidão, os portugueses, os escravos, os africanos, eram os únicos grupos que não tinham escolha de vir para o nosso país. Então a imigração deles foi forçada. Os outros, que eu saiba, conseguiram assim, ter esse livre-arbítrio e escolher ou não vir para o nosso país. Tá bom? Então, agora que a gente já fez um apanhadão, vocês vão fazer essa atividade aqui para colocar em prática aquilo que nós vimos hoje no decorrer das nossas aulas. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê amanhã. Um beijo. Tchau!